Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando? Como vocês estão? Estou aqui nesse ambiente novo, aqui gravando para vocês essas aulas e já começando pedindo para você sempre participar com a gente, sempre que você puder interagir. Essa semana foi bem legal também, a gente teve grandes interações. Já pedindo para você já deixar o like, se inscrever nos dois canais, aqui do professor Arnaldo Vieira e do Doutor Concursos, hein? E compartilhar, escrever, mandar algum comentário que a gente vai ler os comentários de vocês aqui. Como aconteceu essa semana com os nossos amigos, a Michele Gonçalves. Muito obrigada, vídeo maravilhoso. Michele, vocês que são maravilhosos. O vídeo é fruto, é um construto, na verdade, para que vocês possam estudar e passar nos concursos. O João Vitor Assis, sempre bom acompanhar suas aulas e sua metodologia de ensino, Arnaldo. Parabéns, fera como sempre. Puxa vida, João Vitor, quem imagina? Eu que tenho que agradecer por ter alunos como vocês, pessoas que estão compromissadas com os concursos que virão, tá legal? E o Washington Batista Dias. O Washington é uma das pessoas que sempre comenta, sempre interage com a gente, desde os vídeos antigos, hein? Lá os passados. Sempre tinha comentário do Washington. Obrigado pela aula, belíssimo trabalho de democratização do conhecimento. Essa é a proposta, essa é a nossa ideia. Democratizar conhecimento, fazer com que vocês tenham a possibilidade de, gratuitamente, aqui pelo YouTube, conhecer o trabalho, inclusive, da Doutor Concursos, mas principalmente se preparar para os concursos, tá? Saber que a gente tá aqui para ajudar vocês e para orientá-los, tentar aí fazer um caminho profissional para vocês, garantindo a sua estabilidade e principalmente preparando conteúdos bem legais para vocês toda semana, tá legal? Gente, muito obrigado pelos comentários. Continuem comentando, digam aí o que vocês acham. Você que está chegando agora no canal, que está vindo para nós, aí que está chegando por algum caminho, por algum canal, escreve já o que você está achando para a gente melhorar sempre as produções aqui dos canais, tanto meu, aqui do professor Arnaldo Vieira, quanto da Doutor Concursos, tá legal? Vamos para a aula então. Olha só, gente. Essa semana, essa notícia, de uma maneira geral, ela é âmbito internacional e nacional ao mesmo tempo. Eu vou colocar ela no âmbito nacional porque ela é aquela típica notícia pronta que vai para cair em concurso. É daquele rol de perguntas que não tem como a gente não estar sabendo o que está acontecendo. A cúpula do clima 2021. Essa cúpula do clima, na verdade, já vem de algum tempo sendo organizada por países, mas principalmente este ano, o seu Joe Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos, organizou esse encontro que contou com mais de 40 líderes de países mundialmente falando, né, em escalas globais, para tratar exatamente dos compromissos que os presidentes e líderes de partidos, desses países estão ou não, se estão ou não dentro do alinhamento mais ou menos internacional na questão climática. Lembrando que o Donald Trump, durante os 4 anos em que ele foi presidente dos Estados Unidos, não é novidade para seu ninguém, ele trabalhou exatamente contra muitas dessas ações, negando exatamente a questão do aquecimento global, fazendo várias críticas, inclusive a países por conta da emissão de gases, negando algumas políticas, inclusive, bem nacionalistas, ou garantindo políticas nacionalistas que defendiam algum tipo de interesse de grupo A ou grupo B dentro dos Estados Unidos como um todo. Indústrias de queima de carvão, extrativismo madeireiro, uma série de outros segmentos empresariais que, de uma maneira geral, ficaram bem insatisfeitos com o governo do Trump. O Biden entra, inclusive, faz logo no um dos primeiros atos dele é voltar aos Estados Unidos para o Acordo de Paris. E na semana passada, inclusive, como eu disse para vocês no começo, essa reunião foi feita virtualmente, ela já é a segunda edição que ela acontece também de forma virtual, o ano passado também foi, e reunindo esses países todos, nós tivemos a presidência do Brasil participando novamente, e o presidente Bolsonaro dizendo para as pessoas e reforçando alguns compromissos, como por exemplo, reafirmou que pretende zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030, reduzir as emissões de carbono em 37% até 2025 e zerá-las em até 2050. Ele adiantou, na verdade, o projeto era para ter 2060, ele puxou para 10 anos zerar totalmente as emissões de carbono do país, tá? Uma meta audaciosa, considerada por muitos ambientalistas audaciosas. Principalmente numa semana em que houveram muitas críticas ao Ministério do Meio Ambiente brasileiro.
O fato é que, dessa reunião, o que grandemente se discutiu foram os pontos que a gente vai colocar aqui em debate, tá? Aqui, para vocês verem como que eles foram debatidos. Primeiro, a volta dos Estados Unidos como protagonista nessa questão climática. 2, novas metas na redução das emissões dos Estados Unidos até o fim da década. O Biden, inclusive, durante o discurso dele, ele fez grandes promessas, hein? Dizendo que promete aí, tenta modificar um pouco da política, inclusive nacional, nessa questão da emissão de gases. Lembrando, os Estados Unidos, assim como a Rússia e a China, é um dos maiores poluidores do mundo. Então, essas metas que os americanos estão se colocando agora são audaciosas, vamos prestar atenção. Dando outro objetivo também, foi uma oportunidade para o Brasil mudar a imagem de sua política ambiental. Sim, o Brasil tem sido duramente criticado por várias entidades internacionais por conta das políticas ambientais. E principalmente das políticas que estão sendo destinadas para a Amazônia, tá? Na questão da preservação da floresta como um todo, na questão do desmatamento e das queimadas, tá? Outro ponto que foi debatido foi a preparação para a COP26, que acontece em novembro deste ano. É a cúpula ambiental que vai discutir, de uma maneira geral, as novas diretrizes para os outros países seguirem nessa questão grave que é do aumento climático como um todo, tá? Principalmente a elevação das temperaturas do planeta para níveis, inclusive, o objetivo seria, né, para níveis pré-industriais, né? Mas é uma meta muito audaciosa, mas o evento vai acontecer em novembro e deve sair algum tipo de documento e a gente vai trazer informação, se Deus quiser, para vocês aqui. E principalmente financiamento para projetos de países em desenvolvimento. Projetos de países que estão agora nessa fase de desenvolvimento para que haja uma contribuição mais relevante na questão da preservação ambiental. Então, de uma maneira geral, aqui só algumas imagens para vocês verem de como foi a abertura do evento. O Biden faz uma grande participação, ele abre o evento, tem uma transmissão inclusive global, depois tem o Antônio Guterres, que é o presidente, que é o secretário-geral da ONU, também faz uma participação nesse evento. Os países envolvidos, olha, teve participação da Angela Merkel, o Macron teve um problema com transmissão pela internet, mas participou. O próprio Vladimir Putin da Rússia também fez a sua declaração, Xi Jinping da China. Enfim, vários países que estão envolvidos nessa questão ambiental e que este é um tema muito recorrente nos concursos, tanto nos que já aconteceram e provavelmente nos que vão acontecer. Então, continue prestando atenção, eu vou sempre trazer para vocês o desenrolar dessas informações para que vocês estejam preparados para saber o que é que vai ou não ser questionado para vocês nos concursos. Mas essa questão climática é uma questão muito sensível ainda para alguns países e na questão do Brasil, principalmente por conta do desmatamento e da elevação dos índices das queimadas, sempre faz com que o Brasil tenha um certo protagonismo nessas ações, tá legal? Vamos para outra notícia de âmbito nacional, e essa até vocês vão me perdoar, porque eu vou ter que ler aqui especificamente o nome dos medicamentos. Mas a Anvisa liberou, na semana passada, a utilização de um coquetel, veja bem, de um coquetel anti-Covid, mas somente para uso hospitalar. Foi o mesmo coquetel de medicamentos que o Trump usou, inclusive, ano passado, Donald Trump, quando ele foi infectado pelo coronavírus. E esse coquetel de medicamentos sempre causou uma certa discussão, porque primeiro são medicamentos de altíssimo custo, segundo, que são medicamentos que são utilizados somente em meios hospitalares. Mas a Anvisa agora liberou a utilização para algumas condições de pessoas que adentrarem nos hospitais com essas condições de saúde X ou Y, para que sejam diminuídos os níveis de contaminação no corpo da pessoa, ou até mesmo seja feita ou promovida uma espécie de cura dessa pessoa, dependendo do nível em que ela estiver. Os medicamentos são a utilização de 2 medicamentos. Lembrando também que, na verdade, essa é a segunda vez que a Anvisa libera a utilização de medicamentos de uso restrito dos hospitais. O Remdesivir foi em março que eles fizeram uma liberação, logo no começo de março, dia 11 ou 12 de março, se não me falha a memória, que foi liberado para ser utilizado no tratamento de alguns casos de pessoas que apresentam algum nível de infecção quando chegam nos hospitais. Mas esses medicamentos são dois, são uma mistura de dois medicamentos, e o nome é complicadíssimo, olha lá. Casirivimab, ó, consegui falar, e Indevimab foram liberados para uso. E como que vai ser esse uso? Primeiro,
para o uso pediátrico, ou seja, para crianças acima de 12 anos. E que pesem, tanto crianças quanto adultos, mais de 40 quilos. Ponto. Depois, são medicamentos de uso totalmente hospitalar, ou seja, você não vai encontrar na farmácia, tá? Você não vai comprar na farmácia, não vai comprar particular esse remédio para tomar. E primeiro que ele também não tem efeito nenhum preventivo. Ele não é uma medicação que previna, não. É uma medicação, um coquetel de remédios que, dependendo das condições em que a pessoa tiver quando ela chegar no hospital, ela pode, agora pela Anvisa, ser medicado. Os médicos podem entrar com esse tratamento para evitar exatamente os quadros mais graves da Covid. Então, há algumas condições. Primeiro, a pessoa tem que ter mais de 40 quilos, se for criança mais de 12 anos. Essa pessoa tem que ter alguma comorbidade, tá? Ou ela tem que ter uma propensão de comorbidade para o estado em que ela chegar lá dentro. Então, a pessoa tem hipertensão, a pessoa tem diabetes, a pessoa tem um problema de pressão muito grave e que, se ela estiver com a Covid, ela tem a possibilidade, a probabilidade de evoluir para um caso mais grave, então esses medicamentos vão entrar dentro da possibilidade medicamental para que essas pessoas sejam injetados. Primeiro que são remédios que vão ser intravenosos, né? Eles vão ser ministrados também naquelas pessoas em que não há potencialidade da utilização ainda do apoio respiratório. Então são pessoas que chegaram no hospital, estão com os indícios, estão com os sintomas. Essa pessoa tem alguma comorbidade, ela está numa fase de infecção, ela pode evoluir para um caso mais grave de Covid e ela tem algum desses princípios, né? Ela não ainda precisa usar o respirador e ela tem mais de 40 quilos, ou se ela for criança, tiver mais de 12 anos, né? Essa possibilidade, né? Aí são anticorpos monoclonais, esses dois medicamentos, né? E como que ele vai ser ministrado? Primeiro por injeção na veia, eles vão ser ministrados conforme o passar do tempo. Não são medicamentos que são encontrados nas farmácias, como eu acabei de falar para vocês, então ele não tem nada de prevenção, mas basicamente pode ser uma possibilidade que ajudaria milhares e milhares de pessoas que chegam nos hospitais, que chegam nas UTIs e que podem evoluir com o quadro para o quadro mais grave da doença. É uma possibilidade que a Anvisa agora libera, o Remdesivir já estava sendo ministrado, mas essa possibilidade agora chega aos medicamentos. A questão está na questão do SUS. Se o SUS vai ou não adotar essa possibilidade na utilização nos hospitais públicos. Ainda faltam as tratativas, porque os remédios são caros, a utilização deles também tem que ser restrita, tem que ser muito bem ministrado esse coquetel, não é simplesmente mandar descer os remédios, não é assim que funciona, tá? E a questão ela precisa agora de uma regulação pelo Ministério da Saúde. Isso vai demandar um planejamento financeiro, enfim, uma série de outras estratégias, né? Como a gente está colocando aqui, vai estar disponível no SUS, vai depender do Ministério da Saúde estudar ou não essa possibilidade, certo? O importante é que fica exatamente agora com os dados, porque eles apresentam dados muito positivos nas pessoas que foram testadas. Índices aí muito altos, inclusive, mais de 70 e poucos por cento de pessoas que foram salvas por conta dessa administração de medicamentos prévios e que agora podem, como a gente já está dizendo aqui, ser uma alternativa, como foi para o Trump, como foi para muitas pessoas que foram agora acometidas desse quadro, que foram parte do experimento. A Anvisa agora talvez consiga fazer a liberação desse medicamento, já fez a liberação, e isso nos ajude a encontrar alguma saída, pelo menos para aquelas pessoas que já estão, que não ainda sejam totalmente vacinadas, mas que apresentem o quadro. O importante é esperar as vacinas, sempre manter todos os cuidados possíveis de higiene e estudar. Nesse caso de vocês, para as questões de concurso, ver que essas questões associadas à Covid vão ter várias e múltiplas facetas para os concursos. Essa questão agora desse novo coquetel que foi utilizado no Trump pode ser uma pergunta que vai cair nos concursos, tá legal? Agora vamos ao âmbito internacional. Pessoal, a gente já falou na semana passada, por conta do aumento dos protestos, porque na semana passada nós tivemos, retrasada na verdade, nós tivemos 2 crimes envolvendo um latino e mais um negro, mas houve um alívio aí na questão judicial norte-americana. O Derek Chauvin, que é o policial que aparece em todas as imagens que a gente viu, inclusive o ano passado, nós assistimos
a questão do George Floyd, foi condenado por unanimidade, 12 votos condenando ele pela responsabilizando ele pelo assassinato mesmo de George Floyd. A defesa do Derek Chauvin alegou vários tipos de argumento que foram todos refutados pelos cientistas, pelos pneumologistas que estavam lá, que depois fizeram depoimento. Foram mais de 40 pessoas que participaram do julgamento, que foram ouvidas, inclusive. O julgamento demorou quase 2 semanas, mas a expectativa era sim de que houvesse uma condenação. É claro que também havia um certo medo. Os americanos não são muito conhecidos por justiça em relação aos negros. Mas no caso do George Floyd, estava muito na cara e escancarado. As imagens mostraram tudo. Então, a defesa alegou primeiro que os procedimentos eram os procedimentos que utilizaram, eram ensinados na polícia de Minnesota, que foi o treinamento ao qual esse policial estaria submetido. Segundo, quis colocar a culpa no próprio George Floyd, que ele morreu porque ele tinha problemas de cardíacos e era um usuário de drogas. Olha o absurdo da coisa. Essas pessoas todas que prestaram depoimento, tanto de acusação quanto de defesa, o julgamento foi amplamente divulgado, teve cobertura midiática, mas as imagens falam por si só. Então, por unanimidade, ele foi condenado. Não saiu a sentença. Nos Estados Unidos há um hábito, na verdade, que a justiça depois é que dá a sentença, mas ele pode pegar quase 40 anos de cadeia por conta desse. Ele não é mais policial, tá? Inclusive o chefe do departamento dele, que também é negro, fez uma declaração, faz um depoimento, vai lá e é testemunha do processo e diz que não é o procedimento fazer aquele enforcamento, aquele massacre como foi feito, no caso, o joelho no pescoço do George Floyd. O Derek Chauvin não utilizou o direito de se defender, né? Alegou lá o direito a ficar calado e, de uma maneira geral, até de uma maneira, acho que a própria consciência dele faz com que ele entenda que ele foi o responsável por uma atrocidade dessa que levantou toda a bandeira da questão racial nos Estados Unidos e fez com que os americanos tivessem aí alguns meses de manifestações, inclusive abrindo a discussão no âmbito internacional para o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, que inclusive teve aqui no Brasil e que leva essa discussão, que já não é uma discussão nova, mas já é uma discussão antiga, mas que infelizmente ainda remonta a uma era muito negra da história dos Estados Unidos. Houve um esquema de segurança também muito grande em algumas cidades, onde houveram manifestações, colocados barricadas, algumas lojas, porque temiam exatamente a reação. Mas o fato é que ele foi condenado, a família comemorou demais, inclusive a condenação do Derek Chauvin. O próprio presidente Joe Biden e a Kamala Harris fizeram ligações, inclusive, para a família, logo nos momentos depois da condenação. Foi uma grande festa, na verdade. Os protestos que estavam, em tese, sendo marcados com medo, né, de que houvesse novos protestos por conta do resultado do julgamento, acabaram virando grandes festas públicas em praças comemorando a condenação desse ex-policial por conta desse crime bárbaro que foi feito diante de várias câmeras. E o que fica mais marcado é a própria promotoria dizendo no final, né, antes de encerrar o julgamento, usando a frase que uma própria menina de 9 anos, que aparece inclusive nas cenas, ela diz, né, olha, é tão mais fácil, por que você não para com o que você está fazendo? Você não para de enforcar ele, ele vai ficar vivo. As imagens falam por si só, né? Então, de uma maneira geral, a condenação vem, de uma certa forma, ao encontro do desejo da sociedade norte-americana, ou grande parte dela, as manifestações que foram feitas a favor, levantando exatamente essa discussão da questão racial norte-americana, que ainda continua muita flor da pele lá ainda. Os direitos civis ainda continuam sendo muito discutidos. E isso é uma das questões que eu tenho certeza também que cai ou como questão de concurso ou como tema de redação. Então, para você ficar informado dessa última, do desfecho, vamos dizer assim, nessa história. Lembrando que ainda faltam mais 4 outros policiais para serem julgados. A previsão é de julgamento em agosto, tá? Mas especificamente o Derek Chauvin foi o que ficou com o joelho em cima do pescoço do George Floyd, que foi o responsável agora, condenado pelo assassinato dele, brutal e tão horrendo, mas que levantou a bandeira da discussão exatamente dos direitos dos negros perante a polícia e as ações policiais norte-americanas de extrema violência, tá? Super atualidade para você preparar para o concurso. E, finalmente, já para dar uma descontraída, mas ao mesmo tempo também dentro dessas informações que
a gente de vez em quando escapa lá, uma questão de concurso sai perguntando e você é pego desprevenidamente. Veja bem, nós tivemos duas situações na semana passada que poderiam entrar aqui nessa questão espacial, né? Rapidamente, na segunda, no começo da semana, houve aquela sonda que está, a Perseverance, que está em Marte, fez o primeiro voo com uma espécie de drone, né? Um helicóptero, para falar a verdade, que foi conseguiram fazer com que ele decolasse da base onde ele estava, né? Da própria sonda e decolasse como se fosse um drone, né? Ele levantasse voo, ficasse pairando no ar e voltou ao solo, e o que, de uma maneira geral, é uma conquista de tecnologia, porque há quantos milhões de quilômetros o Brasil não, o planeta Terra está de Marte, os caras aqui da NASA conseguiram fazer com que o drone funcionasse, né? Essa é a primeira informação, mas eu optei por trabalhar mais com essa aqui da SpaceX. A SpaceX é uma empresa do Elon Musk. O Elon Musk, você já deve saber, é um grande magnata da internet, um grande magnata aí da tecnologia e da influência digital, e está investindo pesadamente nessa questão da exploração espacial. E na semana passada, na sexta-feira, foi lançado um foguete, pela primeira vez um foguete civil, sem ser desenvolvido pela NASA ou por nenhuma outra agência governamental internacional, carregando 4 astronautas norte-americanos que foram acoplados na Agência Internacional Espacial, Agência Espacial Internacional, tá? Eles chegaram logo no sábado de manhã, o acoplamento foi totalmente eletrônico, eu vou colocar algumas imagens para vocês verem aí. E o que é interessante falar desse fato, além do salto tecnológico que leva a ser reacendido, vamos dizer assim, essa questão da conquista espacial ou da exploração espacial pelos humanos, é que a partir de agora há a possibilidade, inclusive, de empresas particulares e privadas fazerem convênios e provarem que é possível, como a própria SpaceX provou que é possível por conta da redução dos custos. Esse foguete mesmo, que foi o que levou, inclusive, esses 4 astronautas, ele fez já vários testes e conseguiu retornar. Ou seja, ele é reciclável. Os foguetes que a NASA utilizava na exploração espacial, somente os ônibus espaciais conseguiram voltar, mas o custo é ainda muito elevado. Os americanos gastaram mais de bilhões, 5 bilhões de dólares com o transporte de astronautas americanos para serem lançados pela Rússia, que ainda mantinha uma das poucas bases e estruturas de lançamento públicos, vamos dizer assim, pelo próprio governo da Rússia, conseguiam fazer ainda com que os astronautas americanos fossem para o espaço, uma vez que o programa norte-americano, que é gerenciado pela NASA, teve uma redução de custos, de corte de custos ao longo dos últimos anos muito drástico, muito duro, por conta de vários problemas que aconteceram. O importante agora a gente frisar é que com essas parcerias que podem acontecer de forma privada com a NASA, a redução do custo é muito grande. Há uma exploração agora comercial espacial que pode acontecer e, principalmente, já caminhando para o futuro, como a gente está prevendo e como eu tenho traduzido para vocês aqui informações, do próximo passo da exploração espacial que o homem vai atingir. No caso, Marte. Uma viagem tripulada para Marte, carregando seres humanos para lá, porque a estação deve ser desativada nos próximos anos, ela está em funcionamento desde 98. Os russos já anunciaram que vão se retirar, porque a fonte financeira deles secou, porque os americanos não vão mais usar o transporte que eles ainda ofereciam. Os russos avisaram que vão abrir uma base deles, vão construir uma estação espacial deles a partir de 2025, se eu não me engano. Mas o fato é que a estação espacial deve ser desativada nos próximos anos, até 2028. E provavelmente o próximo passo é a conquista espacial na questão da colonização de Marte, ou pelo menos enviar uma tripulação humana para Marte para a exploração do planeta vermelho. Então essas duas notícias, a questão da sonda que está em Marte, conseguir fazer voos tripulados, conseguir fazer voos lá com os drones, conseguir preparar o terreno para esses novos acontecimentos e as evoluções agora no âmbito privado fazem com que a gente traga essa informação para vocês e vocês estejam preparados para os concursos que virão por aí, tá? Semana cheia, bastante informação, mas a gente já sempre traz material fresquinho para vocês continuarem estudando, tá legal?
deixa o joinha, inscreva-se nos canais aqui do Doutor Concursos e do canal do Professor Arnaldo Vieira. Comente, eu vou ler o comentário de vocês aqui. É importante essa interação com vocês, tá legal? Espero que vocês tenham gostado, continuem estudando, vamos em frente, tudo vai dar certo, pessoal. A gente se vê até semana que vem, se tudo correr bem, certo? Continue estudando firme e forte, um grande abraço para vocês, pessoal. Até lá.